vamos continuar nosso bate-papo aqui com o Dr. Zé Eduardo Prata Cansado, oftalmologista. E agora eu vou perguntar para ele quais são as doenças mais comuns que afetam a visão, Dr. Zé Eduardo. As queixas mais comuns no consultório estão relacionadas aos problemas do uso do óculos. Então você tem a miopia, que seria a baixa de visão para longe, a hipermetropia, onde você tem a baixa de visão para longe e para perto, o astigmatismo, que está ligado mais ao esforço visual, e ela pode estar associada à miopia e à hipermetropia, e depois dos 40 anos a presbiopia. Fora isso, você tem no exame oftalmológico a procura pelo glaucoma, as doenças do fundo do olho, estrabismos, que são o desvio dos olhos. Você tem que fazer um exame oftalmológico completo para você descobrir o problema de cada um. E o glaucoma? O glaucoma é uma doença silenciosa, considerada muito perigosa. Como é que se caracteriza o glaucoma? O glaucoma seria o aumento da pressão dentro dos olhos. Isso afeta o funcionamento da retina e do nervo e a oxigenação do nervo. E ela vai paulatinamente matando as células do nervo. Por isso que ela é tão perigosa. O paciente não vai reclamar de dor, ele vai manter uma boa visão até nas fases finais da doença, e quando a pessoa percebe, ela já não enxerga mais. E aí, qual a solução para isso? A solução é procurar o seu oftalmologista sempre, pelo menos uma vez por ano, e fazer o controle dessa pressão. E caso daqueles pacientes que você já começou a tratar, você vai definir a periodicidade com que ele tem que fazer esse acompanhamento. Muitas pessoas, doutor Zé Eduardo, têm se queixado, e eu confesso que já aconteceu comigo também, da pálpebra, de repente começar a tremer. Você já sentiu isso? Ela começa a tremer involuntariamente. Por que isso acontece? O tremor da pálpebra chama mioquemia e está relacionado ao estresse. É um fator de estresse. Então, muitas vezes, é o primeiro sinal que a pessoa está se excedendo. Ou às vezes ela pode estar dormindo mal, ou pode ser um problema familiar, ou se alimentando mal, mas é um sinal para ele que ele tem que dar uma repensada nas coisas. Então não tem nenhuma relação com glaucoma, o fato da pálpebra estar tremendo? Não. Isso está relacionado puramente ao estresse. A gente quer saber também sobre lentes de contato. Muita gente usa lentes de contato, é uma mão na roda, né? Resolve o problema de não precisar usar óculos. Mas quais são os perigos do uso de maneira incorreta das lentes de contato? Por exemplo, tem gente que dorme com a lente. Não pode, né? Olha, dormir com lente de contato, nem pensar, né? É uma coisa que é um risco desnecessário. As lentes de contato, as pessoas têm que ficar cientes que são uma coisa bastante segura de se utilizar. Só que quando ela é mal utilizada, e muitas vezes as pessoas vão se adaptar a essas lentes em óticas ou com pessoas que não têm o preparo para fazer isso, e aí você tem um risco maior. E os riscos grandes são úlceras de córnea, alergias, e essas úlceras podem eventualmente levar até a perda de visão. Colírios, uma outra coisa que é muito comum a gente até fazer e ver outras pessoas fazendo, que é o uso indiscriminado do colírio. Está com o olho vermelho, pega o colírio, primeiro colírio que encontra na prateleira, pede um colírio emprestado. Que tipo de problema isso pode ocasionar na vista? Olha, como qualquer medicação, automedicação, não existe indicação para você usar colírio sem uma consulta prévia. Porque você pode estar usando um colírio que vai prejudicar mais o seu olho do que te ajudar. Então, para utilizar um colírio, pegue uma prescrição, procure o seu oftalmologista. E o computador? Não dá para fugir da telinha luminosa, seja do computador, seja do videogame, da televisão. Qual é o perigo para os olhos de um tempo excessivo à frente de uma tela do computador, por exemplo? Olha, tem algumas coisas em relação ao computador que são muito importantes. Primeiro, não utilizar mais do que 50 minutos. Por quê? Você está de frente de uma tela e você está piscando normalmente 1/3 a menos do que você deveria. Às vezes, metade das vezes que você deveria piscar. Então, isso é um fator de ressecamento. Fora isso, o uso do computador normalmente se faz em ambientes climatizados, o que causam também um ressecamento grande. O ar-condicionado, né? Com ar-condicionado, né? Então, sempre que for mexer com o computador, a indicação é: procure um oftalmologista, faça a sua consulta, veja se você tem algum grau, mesmo que seja pequeno, para começar a trabalhar. Use um colírio lubrificante, se acostume a trabalhar 50 minutos e descansar pelo menos 10 para voltar para frente da tela, né? E você pode até, se você depender disso para o seu trabalho, você pode até pôr um umidificador no local, para manter o olho mais umidificado. Doutor Zé Eduardo, muito obrigada, pela sua entrevista. Esclareceu pontos extremamente importantes, né, do relacionamento das pessoas com o próprio olho, né, para saber como cuidar. Se cuidar hoje, vai ter sempre uma visão boa, né?
Eu que agradeço a oportunidade, me colocando à disposição sempre que for preciso. E eu gostaria de lembrar para as pessoas o seguinte: nós estamos vivendo cada vez mais. Os avanços da medicina estão aí no dia a dia. E importante de viver mais é viver mais com qualidade. Então eu sugiro a vocês que procurem sempre o seu oftalmologista, especialmente após os 40 anos, façam suas consultas periódicas para manter uma boa visão e, consequentemente, uma boa qualidade de vida.